Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast, certo? Está eu, Diego, Sara e a nossa entrevistada, Elisângela. E agora vamos passar a voz para ela contar aí como que ela tá, o que está se passando. E é isso aí. Boa tarde a todos, meu nome é Elisângela Pereira Barreto, eu sou a professora coordenadora geral da Escola Estadual Professor José Leme do Prado e hoje tenho aqui a grande satisfação de estar ao lado desses alunos super atuantes e protagonistas e falar um pouquinho aqui sobre a trajetória do meu trabalho. Eu estou na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo desde o ano de 1996, quando foi o meu ingresso. No ano de 1999, eu prestei o concurso público para lecionar os componentes curriculares de língua portuguesa e língua inglesa. E no ano de 2000, me efetivei via esse concurso público na disciplina de língua portuguesa, língua inglesa eu declinei, aqui na cidade de Valinhos, na Escola Estadual Professor Flávio de Carvalho. Atuei como professora de língua portuguesa nesta unidade escolar, também como professora coordenadora dos anos finais, quando no ano de 2005 eu pedi a minha remoção para a Escola Estadual Professor Ciro de Barros Rezende, na qual também atuei como professora e depois como professora coordenadora dos anos finais até o ano de 2012. A partir do ano de 2013, eu assumi a função de professora coordenadora do ensino médio na Escola Estadual Professor Antônio Alves Aranha, onde permaneci até o ano de 2015. No final de 2015, eu prestei o credenciamento para a escola do programa de ensino integral e para a função de professora coordenadora geral, a qual fui muito bem classificada. Então, passei a atuar nessa função no modelo do programa de ensino integral na Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, na cidade de Campinas. E em 2020, eu retorno para Valinhos, onde resido há mais de 20 anos, para atuar na minha mesma função de professora coordenadora geral aqui na Escola Leme do Prado. Os meninos aqui querem saber como está o meu dia está muito produtivo. Hoje eu já tive uma agenda assim bastante repleta, né, de reuniões e de resoluções. E agora também tem algumas outras atividades no período da tarde. E nesse momento estamos aqui nesse bate-papo, nesse podcast, na eletiva Inovação e Tecnologia dos professores Genivaldo, Bete Galo e Malu. Então é uma grande satisfação estar nessa tarde, nesse bate-papo com vocês. Então, Dana, eu queria saber um pouco sobre como que é a rotina sua de professor coordenador geral, porque é uma coisa que a gente não vê, como que acontece, o que você faz e o que você coordena também. Bom, dentro da estrutura do programa de ensino integral, nós temos um módulo de trabalho muito bem estruturado. Cada um tem o seu organograma e as suas atribuições. O professor coordenador geral, ele é responsável primeiramente por toda a parte formativa da escola. Então eu tenho como uma das minhas atribuições desenvolver a continuidade do estudo do corpo docente. Então eu tenho um espaço semanal que se chama ATPCG, que acontece toda sexta-feira das 7h30 às 9 da manhã, enquanto os alunos estão lá no Clube Juvenil. E nesse espaço de tempo eu preciso preparar as formações com temas pedagógicos para desenvolver com os professores da minha equipe. Então o trabalho formativo é uma das minhas atribuições. O professor coordenador geral, ele também é responsável pelo desenvolvimento de todas as disciplinas da Base Nacional Comum, em parceria com o professor coordenador de área de cada uma das áreas do conhecimento, e também ele é o responsável diretamente pelas disciplinas da parte diversificada e das disciplinas eletivas. Então, essa responsabilidade
quer dizer a questão do acompanhamento, da estruturação, das avaliações internas e externas, da montagem das emendas da eletiva, do discorrer dessa eletiva durante o semestre, da preparação de toda a culminância, assim como assegurar que as disciplinas da parte diversificada caminhem em conjunto e realmente tenham a função de apoio às disciplinas da base nacional comum. Então, lidar com toda essa estrutura pedagógica e monitorá-la, né, no sentido de observar aquilo que está acontecendo e trabalhar com as ações corretivas caso, né, a escola não esteja pedagogicamente a contento, também é uma das atribuições do professor coordenador geral no P, né? O professor coordenador geral, ele também é responsável pelos levantamentos dos indicadores pedagógicos, então ele tem que estar sempre atento e passando para a equipe os números, né, em relação às avaliações internas e externas. Então, todos aqueles gráficos que vocês veem pelos corredores, tanto dos bimestres, né, das turmas de vocês, quanto os levantamentos daquelas avaliações que hoje vocês fazem lá na sede, que são as avaliações da aprendizagem em processo, as sequências digitais, e tudo isso vai gerar aí, né, um reflexo de como a escola está em relação ao todo, a cada turma e a cada aluno. Então, todo esse levantamento também faz parte das atribuições do professor coordenador geral. Outra atribuição do professor coordenador geral é a convocação de pais, né, quando o aluno está com algum problema de natureza pedagógica, que ele não está fazendo as atividades, não está correspondendo às aulas, não está tendo o devido compromisso, né, com a sua vida acadêmica, também é função do coordenador convocar esse responsável, esse pai desse aluno, essa mãe, para dar ciência sobre o que está acontecendo com a vida escolar e quando não há um retorno da família, né, quando após algumas convocações o responsável não comparece, também é função do professor coordenador geral fazer os devidos encaminhamentos dentro da parte da legalidade, né, que é o informe ao conselho tutelar, ou até mesmo, dependendo da natureza e a gravidade do caso, a vara da infância e da juventude, tá? Então, tudo que está ligado à gestão pedagógica da escola é função do professor coordenador geral. Assim também como cuidar, né, dessa parte da imagem pública da escola, né? Então, sempre buscar aí divulgar pelas mídias, pelos meios de comunicação, aquilo que a escola tem feito de positivo, as conquistas da escola, destacando sempre aí as atividades dos alunos, dos professores. E o que eu sempre digo para a minha equipe é que quando a escola brilha, todos nós brilhamos, nós profissionais e os alunos também. Hoje na cidade de Valinhos, nós temos assim uma credibilidade muito grande da comunidade valinhense em relação ao Leme do Prado, né, que estava com uma imagem um pouco arranhada alguns 2, 3 anos atrás, mas que hoje realmente está aí num cenário muito positivo dentro da esfera municipal, assim também, né, como dentro da nossa diretoria de ensino regional, que é a Campinas Oeste, assim também como na esfera estadual. Tanto é que na última sexta-feira, a única escola convidada para participar de uma entrevista diretamente com a Secretaria da Educação, dentre aí as 93 escolas da nossa diretoria de ensino, foi a Escola Leme do Prado, né, no qual eu, representando a parte pedagógica, e a diretora Rose, representando a parte administrativa, fizemos aí várias interações e respondemos a várias perguntas, enaltecendo, né, o trabalho dos nossos alunos e também as ações dos nossos professores. Então, todo esse gerenciamento compete a parte, né, da gestão pedagógica e a pasta do professor coordenador geral, em conjunto com as 3 coordenadoras de área, que são a professora, né, Sheila, da área de códigos e linguagens,
a professora Carla, da área de Ciências da Natureza e Matemática, e a professora Sônia, da área de Ciências Humanas. Eu queria saber se como que foi pra você quando você for começar, se tipo você se sentiu insegura ou alguma coisa do tipo. Qual a primeira escola que você já entrou com a profissão? Eu sempre morei na cidade de Itatiba, eu só vim realmente morar para Valinhos, né, conforme eu já disse anteriormente, no ano de 2000, por uma questão profissional, mas eu sempre estudei e cresci, né, e também fiz a universidade na cidade de Itatiba. E o início da minha carreira, na verdade, ele foi muito tranquilo, né? Surgiu, né, foi divulgado na época, as diretorias de ensino divulgavam as atribuições de aula semanalmente, e aí eu vi que havia uma atribuição de algumas turmas de língua portuguesa na escola, inclusive que eu cursei o ensino médio, que é a Manuel Euclides de Brito, na cidade de Itatiba. A professora, que era professora de língua portuguesa, havia se afastado para uma coordenação, e aí então eu consegui pegar esse bloco de aulas e iniciei aí a minha vida na função de professora de língua portuguesa, né? Nos anos seguintes, eu trabalhei em uma escola em Louveira, né? Trabalhei acho que uns 2, 3 anos em uma unidade escolar em Louveira, também em algumas outras cidades, escolas na cidade de Itatiba. Fui chamada também para trabalhar numa escola particular, até que no ano de 1999 eu prestei o concurso público, e aí naquele momento eu não tinha outra opção, né? Eu tinha que assumir ou eu perderia a vaga, e foi aí então que eu iniciei o meu trabalho aqui na cidade de Valinhos. Nesse tempo, né, no decorrer aí desses 24, 25 anos, eu também por 2 anos atuei na Prefeitura Municipal de Itatiba, também em algumas escolas, né? Sempre conciliando aqui com a rede estadual. Na época eu estava na Escola Círio de Barros Rezende, então eu tinha aí uma jornada dupla, né? Onde eu lecionava tanto na rede estadual quanto na rede municipal também, tá? Então foi assim, foi um começo bastante feliz, bastante tranquilo. Eu me senti muito em casa, né? Porque era uma escola que eu havia estudado todo o meu ensino médio, trabalhei, né? Tive esse prazer de nesse começo de carreira trabalhar, inclusive com professores que haviam sido meus professores no ensino fundamental, porque alguns também estavam atuando nessa escola, e outros que eram meus professores no ensino médio. Na época, a diretora se chamava Fátima, ela ainda era diretora da escola quando eu comecei e havia sido a minha diretora enquanto eu era aluna. Então, assim, foi, né, uma mistura de algo bastante harmonioso, bastante tranquilo, e de uma honra também, né? Porque quando a gente começa a nossa carreira trabalhando com pessoas que a gente tinha, né, um grande respeito e admiração, isso assim acaba nos inspirando também para que a gente dê continuidade ao nosso papel aí nessa trajetória educacional. Então, eu queria saber se, tipo, para você virar coordenador geral de uma escola, tipo, vocês têm que fazer algum curso a mais, ou é, tipo, igual você falou, é uma prova. Isso, né? Nós temos as formações específicas que a gente vai complementando, né, ao longo da nossa carreira. Para as funções dentro do programa de ensino integral, nós temos que passar por uma prova escrita, tá? E também nós temos que passar por uma entrevista. Pelo menos até o ano de 2019 foi assim. Depois nós tivemos aí o episódio da pandemia, e como tudo na vida, né, foi feito no formato online. Mas vamos dizer assim que quando eu ingressei, né, via lá a Secretaria Escolar Digital, que hoje já é um universo muito conhecido de vocês, né? Hoje todo mundo faz aí essa inserção e utiliza a plataforma da sede, né? Alguns anos atrás era para muito mais uso nosso, né, profissional, mas hoje ela se estende aí também para os alunos, né? A questão da pandemia trouxe essa necessidade. Então, entrando lá na sede,
existe uma prova escrita, né, na qual nós temos que responder as questões e também apresentar ali um plano de trabalho. Depois, essa pontuação dessa prova escrita, ela é calculada e nós temos a devolutiva. E aí, então, é agendada essa entrevista presencial, né, que é feita por um PCNP, que é o coordenador do núcleo pedagógico, e por um supervisor de ensino. E aí, então, eles nos fazem, né, algumas perguntas acerca do programa e daquilo que nós vamos propor na atuação do nosso trabalho, para que a gente possa ter ali uma devolutiva depois da nossa classificação, tá? Eu já me credenciei 3 vezes nesse mesmo processo e as 3 vezes eu tive a primeira colocação, tá? E vou me credenciar de novo, acho que está até aberto, independente de mudar ou não de unidade escolar, eu sempre gosto de me credenciar, até para a gente ver, né, como nós estamos, como está a nossa atuação, o nosso aprendizado. Eu acho que é legal a gente estar sempre aberto, né, a novas experiências, para não ficarmos ali naquela zona de conforto, né? E o programa de ensino integral, ele trabalha muito essa questão do aprender a aprender sempre, né? Isso é para vocês alunos, mas para nós profissionais também. A escola hoje, ela é um espaço onde todos nós aprendemos o tempo todo, né? E o bacana do PEI é que a gente consegue construir essa questão da aprendizagem junto com vocês, né? Por exemplo, hoje eu mudei uma dinâmica de algo num evento da escola, porque eu ouvi uma aluna do 6º ano. A aluna me encaminhou uma mensagem e ela falou assim para mim, a aluna Sofia do 6º ano. Ela falou assim para mim, coordenadora, como que vai ficar? Nós que não somos do grupo A, nós não vamos poder participar da festa do Halloween, né? E aí eu ponderei a pergunta dela, e hoje o cenário é outro, porque a partir do dia 3 o retorno presencial vai ser 100% mesmo. Sim, a festa é no dia 29, né? E aí eu ponderei, refleti sobre a pergunta dela e falei, poxa vida, realmente, não é justo, né? Que só a turma A participe. Evidentemente que nós tivemos alguns eventos há um tempo atrás, mas naquele momento as regras do distanciamento eram outras, o cenário era outro. Então realmente a gente não tinha como conceder, né, essa questão. Mas por que não? Já que daqui a 2, 3 dias todo mundo vai ter que voltar mesmo, né? Então é muito legal isso, porque mesmo né, nós sendo adultos e tendo uma outra maturidade e tendo todo o lado profissional e toda essa experiência, é muito legal a gente ter esse movimento de ouvir o aluno, ouvir o jovem, como eu ouvi lá a aluninha do 6º ano A, e ela me fez pensar sobre algo que eu não havia pensado. Então isso é construir em conjunto. Né? Hoje eu posso dizer que eu aprendi algo diferente com ela. Eu olhei para uma coisa que eu não estava olhando, né? Então a gente tem que estar sempre aberto a isso, né? A aprender com o outro. A aprendizagem hoje ela se constrói dessa forma conjunta e colaborativa e com todos os elementos da escola, né? E isso é muito bacana quando a gente se dispõe a isso. Por isso que é legal essa questão da gente não ficar limitado a uma zona de conforto, né? A estar sempre se permitindo a viver novas experiências e a estar aberto a isso. Tem uma pergunta aqui que é meio, né, assim, mas a senhora pretende finalizar a sua carreira aqui no Leme do Prado? Assim, quando a senhora for parar de trabalhar assim, né, tudo com nós aqui, a senhora pretende parar aqui nessa escola ou tem em mente outra escola, alguma coisa assim? Tá. Bom, eu tenho 46 anos, eu vou ter o tempo de trabalho, tá? Praticamente eu já tenho o tempo que eu teria que trabalhar oficialmente, mas eu não vou ter a idade para me aposentar. Então eu calculo que eu ainda tenho que trabalhar mais uns 6, 7 anos, caso eu queira me aposentar aí na faixa dos 52, 53 anos, tá?
Há alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu sempre imaginei que quando chegasse essa fase, que eu não iria parar. Que eu falei, não, imagina, não vou, né, conseguir parar, vou querer dar continuidade e tal. Hoje eu já tenho um olhar diferente. Não é que eu vá parar, mas eu acho que tudo na vida tem um tempo, né? Então, assim, talvez daqui uns 6, 7 anos, a minha compatibilidade com a minha função e com o ambiente escolar, ela já não seja mais tão produtiva. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Né? As coisas estão mudando numa velocidade e a gente busca mudar, busca se aprimorar, busca se aperfeiçoar, né? Mas eu aprendi muito, especialmente nesses últimos 2 anos, que a vida ela é muito efêmera, ela passa muito rápido. E de repente a gente fica preso a uma série de coisas e acaba não vivenciando outras. Então eu quero sim, quando eu tiver esse meu tempo, não deixar de trabalhar, porque eu sou uma pessoa muito ativa, não consigo ficar parada. Mas eu quero sim atuar de uma outra forma, né? Talvez com outro público, numa outra função, ou dentro mesmo da minha profissão, mas num outro formato. Então, assim, pelo menos quando estiver faltando aí uns 2 anos, eu quero me organizar para isso e ter um plano B, né? E buscar aí realmente algo que me permita, né, uma flexibilidade maior para que eu possa, né, nessa outra etapa, vivenciar algumas outras coisas que eu não consigo hoje porque eu tenho um emprego que eu preciso trabalhar 9 aulas por dia, né, 9 horas por dia, e eu preciso estar aqui fisicamente. Então a gente acaba não tendo assim a liberdade geográfica, né, vamos dizer assim, para algumas outras questões, tá? Então esse é um projeto de vida, né? Todos nós temos projeto de vida. Agora, se essa finalização ela vai ser nessa unidade escolar ou não, é algo que eu também não consigo responder, né? Porque como eu disse, tudo na vida tem um tempo. E eu acredito muito na questão de missões. Então, assim, eu passei por várias escolas, eu sempre deixei uma marca muito positiva do meu trabalho, eu sempre tive uma característica de organizar o eixo da escola no que diz respeito ao pedagógico. Tanto é que é o que eu adoro fazer. Se você for, você quer ser vice-diretora, você quer ser diretora, hoje não. Porque o papel do coordenador, ele tem que ter uma energia, uma disposição, ele tem que estar aberto a aprender muitas coisas. E isso me alimenta. Pode ser que daqui uns 3 anos eu fale, não, agora já deu, deixa eu ir lá para a direção, para vice-direção. Não que não seja trabalhoso, mas é uma linha de trabalho diferente, tá? Então, assim, eu sempre penso que a vida vai nos reservando algumas missões e algumas oportunidades, né? Se for da minha missão continuar, aqui estarei. Se for da minha missão ir, talvez, ajeitar um outro lugar, colaborar, somar com outro lugar, eu também estarei aberta aí, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ponderar, estar atentos, respeitar o tempo do espaço, respeitar o nosso tempo e fazer as nossas escolhas, tá? Então, eu sou muito tranquila, eu deixo, assim, a porta aberta, né? Se surgirem outras oportunidades e for o meu tempo, o meu momento e a minha missão, eu estarei aberta. Ou, de repente, a minha missão é encerrar a minha carreira no Leme Prado, né? Mas eu gosto dessa fluidez, eu gosto de conhecer pessoas novas, ambientes novos, né? Eu acho que a gente cresce muito com isso. Quando a gente muda de ambiente, mesmo na mesma função, mas a gente muda de ambiente, isso também nos traz novos desafios, né? E isso acaba sendo muitas vezes saudável, né, para a nossa vida profissional, para a gente não ficar naquilo que eu falei, acomodado na zona de conforto. Sim. Tenho mais uma pergunta. Você já pensou em desistir alguma vez? Chegar num ponto extremo que você de dificuldades em que você queira desistir? Não, nunca pensei em desistir. Eu sempre fui assim bastante bem resolvida com a minha profissão, sou muito grata a ela, né? Sou muito grata por todos os lugares que eu trabalhei. Tanto é que quando eu deixo uma unidade escolar,
eu tenho o hábito de ir no portão da frente e dar um beijinho no chão, né? É assim, um sinal de gratidão, né? Porque ali foi onde me acolheu para o meu trabalho, onde eu deixei alguma coisa também importante, né? Onde foi fruto, né, do meu sustento, não só do sustento material, mas também de um sustento de sonhos, de um sustento de projetos, de um sustento espiritual. Então eu sempre tenho muita gratidão e mesmo assim diante de uma diversidade muito grande, né, de um problema muito grande, eu sempre procurei assim buscar, né, um equilíbrio, sempre uma reflexão e olhar o que realmente aquele problema ou aquela situação está tentando me ensinar, né, às vezes até para que eu possa ser uma pessoa melhor. Às vezes o problema não é nem para ensinar a gente a ser um profissional melhor, mas às vezes é para ensinar a gente a ser uma pessoa melhor, né? Então eu sempre fiquei muito atento. Eu acredito que nada que acontece na nossa vida é por acaso, sempre tem um propósito, e a gente precisa saber a lidar com isso, né? Aprender a ter resiliência, que hoje é uma competência tão importante para todos nós, e seguir em frente, né? O meu pai faleceu há alguns anos e ele me deixou uma última lição muito importante, né? Ele não verbalizou essa lição, mas eu aprendi pelas atitudes dele. E ele me ensinou que a gente precisa lutar sempre e até o final por alguma coisa, né? Mesmo que seja com todas as nossas forças ou com a força que a gente tiver, nem que seja um fiozinho. Mas a gente precisa sempre lutar até o final e não desistir daquilo que realmente é importante para nós, né? Então é o que eu procuro trilhar, é o que eu procuro seguir e resolver as coisas da melhor forma possível. Para fechar de chave de ouro, então, a senhora deseja, tem em mente, mudar alguma coisa do Leme, mudar certas regras, alguma coisa assim do Leme do Prado? Bom, que a gente sempre, na minha área de atuação, que eu sempre procuro, não é nem mudar, é aprimorar e evoluir, claro, né, o processo de aprendizagem. Né? Eu quero que todos vocês se apropriem do conhecimento que está sendo transmitido para vocês, que todos vocês tenham boas notas e que isso leve vocês a conquistar sonhos e melhores oportunidades lá na frente, né? Então, essa qualidade do processo de ensino e do processo de aprendizagem é algo assim muito latente que eu tenho dentro dos meus projetos. Então, isso sempre vai estar em mudança, porque é uma construção, né? É uma melhoria gradativa. A gente consegue ir, eu não vou dizer que a gente vai sair de 2021 para 2022 atingindo um IDEB e um Saresp nota 9. Mas se nós estamos no 5.2 e chegarmos no 6, foi um progresso, foi uma mudança. Aí na próxima, de repente, a gente consegue chegar no 6,5, no 7, né? Então é algo gradativo. Então essa mudança, ela sempre vai ocorrer. Agora, existem algumas outras mudanças que essa mudança é assim, um compromisso dentro da minha função. Existem algumas outras mudanças que a gente opina, porque a gente também não decide sozinho, né? Então, por exemplo, nós estamos num momento de discussão de regimento escolar. Regimento escolar são as regras escolares, né? Então, eu entendo que algumas regras, elas supriram a necessidade da escola numa determinada época. Mas talvez para os dias de hoje, né, para o nosso aluno que fica aqui 9 aulas, porque ele está num programa de ensino integral, não é que ela não seja uma regra importante, mas talvez ela não condiza mais com a nossa realidade, né? Então, assim, existem algumas coisas que eu acredito que elas podem ser mudadas sim, né? Por exemplo, a questão do boné de vocês, que é uma discussão muito grande, né? Eu acho que ele pode haver uma negociação dentro de um regimento escolar para ser um adereço para aquele que se sentir à vontade, né? Não só do jeito do aluno, mas também não só do jeito da escola. A gente pode achar um equilíbrio.
A gente pode promover um concurso de bonés, fazer um logo legal, né? O boné pode passar a fazer parte do uniforme de vocês, um uniforme bacana, né? Por que não? Para cada um também não vir com um negócio diferente, né? E aí às vezes surgem algumas questões da vestimenta, fazer apologia, alguma coisa que às vezes não é legal para o ambiente escolar. A gente pode pensar em uma alternativa, né? Um concurso de desenhos, ter lá 2, 3 modelinhos, ou o logo da escola, uma cor diferente, não sei. São caminhos que a gente precisa encontrar em conjunto com o aluno, né? Mas por que não rever esse lado? Se é uma coisa que tantos gostam e se sentem bem, né? Estou dando um exemplo, né? Então, assim, há algumas mudanças que elas precisam acontecer, porque o aluno de hoje, ele não é mais o aluno de 10 anos atrás, né? O profissional de hoje, ele também não é mais o profissional de 10 anos atrás. E se a gente se encontra numa posição de rigidez, de não entender isso, e de mudar certas coisas de acordo com a necessidade do momento, né? É aquilo que eu falei para vocês, que a gente também precisa procurar uma outra opção, porque você já não consegue mais conversar com tudo isso, tá? Então eu penso sim que dentro dessas regras, as regras elas são importantes, porque tudo aqui a gente tem que pensar no coletivo, né? Eu não posso pensar assim, olha, eu quero essa regra porque ela é legal para mim. Não, eu tenho que pensar, essa regra, ela precisa ser legal para mim, mas se ela não for muito legal para mim, eu tenho que entender que ela é o melhor para todos, porque aqui a gente tem que pensar no coletivo, né? Mas por que não algumas coisas a gente não trazer um novo olhar, uma nova cara, né? A escola PEI, ela precisa ser uma escola muito viva, né? Ela precisa ser uma escola alegre, ela precisa ser uma escola onde o aluno tenha prazer de estar e onde ele se sinta parte da construção de tudo que acontece na escola, tá? Então, se você me falar de mudança, eu vejo sim, eu vejo que algumas coisas precisam ser mudadas, não que elas sejam erradas, mas apenas para que elas estejam mais alinhadas com a nossa realidade e com algumas necessidades que o nosso público, né, que é o nosso alunado, tem no momento. Tá? Ok. É isso aí, gente. Obrigado. Foi mais um podcast aqui com a nossa coordenadora Elisângela, com a participação da Sara, eu, João, Diego, os meninos da câmera. E muito obrigado pela atenção de todos. E é isso aí. Vamos E a gente finalizar agradece aqui. a sua participação também. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, me sinto muito honrada, né, com o convite de vocês. E o que precisarem, estou aí sempre à disposição, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado. É isso, rapaziada. Vira o computador. Aí.